Bem-vindos a Matosinhos, onde a tradição e a modernidade, a terra e o mar, há séculos se combinam, dando origem a um fabuloso porto de abrigo, mas também de significativas partidas e chegadas. E esta é uma das suas mais relevantes entradas, a praia, um dos mais icónicos areais de Portugal, onde a Europa se encontra com o oceano. É um dos espaços mais privilegiados e convidativos da área metropolitana do Porto. Zona de lazer e de veraneio no tempo quente, esta praia é também, ao longo de todo o ano, palco das mais diferentes atividades de desporto aquático, com destaque para o surf. Localizada junto ao maior porto pesqueiro do país e durante largos anos o maior porto sardinheiro do mundo, esta praia foi também, não raras vezes, cenário de grandes tragédias, como a que ocorreu a 1 de dezembro de 1947, a maior de que há registro na costa portuguesa. Nessa noite, a tempestade e o mar embravecido mataram 152 pescadores, lançando a dor e o desespero entre a comunidade, como nos recorda a escultura de José João Brito, inspirada na tela do neorrealista Augusto Gomes. Mesmo ao lado ficam dos gigantescos molhos do Porto de Leixões. São mais de 1500 metros graníticos que entram pelo mar dentro. Construído entre 1884 e 1895, faz parte daquela que foi a maior obra de engenharia realizada em Portugal no século XIX e que deu origem ao maior porto artificial do país. Estrutura vital para o norte de Portugal e para a economia nacional, o Porto de Leixões continua até aos dias de hoje em crescimento. Porto comercial, industrial, de cruzeiros, militar, pesqueiro, petrolífero e com um gigantesco parque de contentores, o Porto de Leixões abriga igualmente relevantes estruturas de recreio com destaque para a Marina Porto Atlântico. Com perto de 250 lugares de amarração de embarcações de recreio, esta moderna e qualificada marina é gerida por 3 históricos clubes náuticos que proporcionam, igualmente, uma série de serviços complementares como bares, restaurantes e espaços destinados à formação. Mas, para lá do mar, também a terra sempre esteve presente nos destinos de Matosinhos, e desde épocas remotas. Comprova-o um conjunto notável de monumentos nacionais como o medieval Mosteiro de Lessa do Balio, primeira sede em Portugal desde o século XII da poderosa ordem religiosa militar dos Cavaleiros de São João de Jerusalém do Hospital, os Hospitalários. A Igreja do Mosteiro data já da primeira metade do século XIV e é, no norte do país, uma das pioneiras no estilo gótico, a arquitetura da luz. Palco de relevantes acontecimentos históricos, entre eles destaca-se o célebre casamento real entre Dom Fernando e Dona Leonor Teles. Também medieval, mas ainda mais remota, datada dos finais do século XII, é a imagem do Bom Jesus de Matosinhos na base de uma famosa devoção e de uma das maiores romarias portuguesas. Esta escultura, a mais antiga imagem de Cristo em tamanho natural existente no país, encontra-se na surpreendente e bela Capela-Mor da Igreja de Matosinhos, excepcional criação do barroco do século XVIII. O templo, embora datado do século XVI, foi profundamente remodelado pela genialidade de um dos mais fabulosos arquitetos barrocos que operou em Portugal, o italiano Niccolò Nasoni, celebrizado por obras como a Torre dos Clérigos. Famoso é também o obelisco que se ergue desde 1840 na Praia da Memória, espaço natural de grande beleza, coincidente nos nossos dias com uma área de proteção às dunas. Esta praia e o seu monumento guardam a memória de um desembarque, a 8 de julho de 1832, que marcaria de um modo decisivo a história de Portugal. O do exército libertador do rei Dom Pedro IV,
na sequência do qual o absolutismo seria definitivamente derrotado em Portugal. Um lugar e um monumento que Almeida Garrett, que fazia parte deste exército, classificou como aquele em que o Portugal velho acaba e o novo começa. E não foi fácil desembarcar nestas costas. Pela sua perigosidade e pela ausência durante longo tempo de uma eficiente sinalização, ficou conhecida como Costa Negra. Situação que se alterou de um modo significativo a partir de 1926, quando, na área rochosa da Boa Nova, foi erguido o Farol de Lessa da Palmeira, o segundo mais alto da costa portuguesa. Com quase 50 metros de altura, a sua luz alcança uma distância superior a 50 km, sendo crucial não só para a navegação marítima, mas também para os pescadores, que nestes mares, ricos em biodiversidade e em nutrientes que ascendem das profundezas oceânicas, capturam excelente peixe e marisco. Apresentando sabor e aromas únicos, tais produtos não têm passado despercebidos a destacados chefes de cozinha e aos amantes da boa gastronomia do mar, que batizaram Matosinhos como World's Best Fish. E por isso, a cidade é hoje uma das grandes salas de jantares do país, com grandes concentrações de restaurante e marisqueiras nas imediações do Porto de Pesca e da Lota. Um dos espaços privilegiados para adquirir o peixe de Matosinhos e sentir o pulsar da comunidade pescatória local é o mercado municipal. Mas, para lá das bancas do peixe, pode e deve deixar-se rodear por outros sabores e cheiros e prender-se também pela arquitetura pioneira do edifício. Concebido nos anos 30 do século XX pelo gabinete Arce, foi na época um projeto modernista, arrojado e inovador, recorrendo ao botão como material de construção e prestando muita atenção à entrada da luz no interior do mercado. Não deixem de contemplar, bem lá no alto, a icónica e monumental abóbada que cobre o espaço interior. Outros espaços emblemáticos desta relação de Matosinhos com o peixe são as fábricas de conserva. Chegaram a ser mais de 50, nomeadamente na área sul da cidade, onde, ainda hoje, labora uma das mais históricas empresas do setor, a Pinhais e Companhia Limitada, fundada em 1920. Considerada a Rolls-Royce das conservas, esta fábrica continua a produzir grande parte das suas conservas de peixe através de um método tradicional e artesanal próprio, tendo por destino, na sua maioria, a exportação. O edifício industrial é dos mais belos da cidade e localiza-se a não muitos metros de distância daquela que, fundada em 1899, foi a primeira fábrica moderna a instalar-se na cidade, o gigantesco complexo da Real Vinícola. Recentemente reabilitado pela Câmara Municipal de Matosinhos, este imóvel reabriu as suas portas em 2017. Mantém muitas das suas características construtivas originais, sendo uma relíquia do período industrial, mas foi igualmente transformado num equipamento de referência internacional, a Casa da Arquitetura, onde, além de exposições, palestras, ateliês e outras iniciativas de divulgação e valorização da arquitetura, se instalou também aquela que é hoje um dos principais embaixadores da cidade, a mundialmente reconhecida Orquestra de Jazz de Matosinhos. Não é por acaso que a Casa da Arquitetura nasceu aqui. Matosinhos é hoje uma referência nacional e internacional da arquitetura. São muitas as intervenções premiadas, de alguns dos mais conceituados arquitetos portugueses,
como é o caso de Alcino Soutinho, que concebeu este edifício dos Passos do Concelho, inaugurado em 1987. Dominado no seu interior por materiais tradicionais portugueses, nomeadamente a madeira e o azulejo azul evocando o mar, este imóvel foi o primeiro grande edifício público construído em Portugal após a Revolução Democrática de 25 de abril de 1974. E os princípios da democracia e transparência ficaram bem plasmados nesta sala das sessões, sem paredes e visível para quem passa no exterior. Mas Matosinhos possui também obras de outros famosos arquitetos como Fernando Távora ou Eduardo Souto Moura, mas o mais famoso é um filho da terra, Álvaro Siza Vieira, Prémio Pritzker e o mais premiado dos arquitetos portugueses. Na sua terra natal possui várias obras. Uma delas, monumento nacional, é este Salão de Chá da Boa Nova, construído entre 1958 e 1963 por encomenda da Câmara Municipal. Paradigma da obra de Siza, aqui predomina a simplicidade das linhas e a preocupação com a inserção da arquitetura no meio rochoso e marítimo envolvente. Nos nossos dias, o Salão de Chá é um espaço de restauração de referência absoluta, com estrela Michelin e onde os produtos do mar são um motivo inspirador. Uma inspiração que foi igualmente utilizada pela escultora norte-americana Jeannette Eckelmann, que concebeu aquele que é hoje um dos mais icónicos símbolos de Matosinhos, a escultura Xixanges. Ela move-se. Inaugurada em 2005 e desde logo rebatizada popularmente como a Anémona. Armadilhas de pesca e pequenas redes circulares utilizadas pelas comunidades pescatórias locais foram a inspiração desta gigantesca instalação que se agita com a brisa, justificando assim a sua designação. Igualmente inspirado arquitetonicamente em elementos marítimos, nomeadamente nas amarrações e cabos enrolados nos cais, é o recente Terminal de Cruzeiros de Leixões, inaugurado em 2015 com o projeto de Luís Pedro Silva. O edifício alia também à sua forma vanguardista um revestimento inspirado num dos mais tradicionais materiais decorativos portugueses, o azulejo, 1 milhão deles, produzidos pela histórica fábrica de porcelana da Vista Alegre. E é do alto deste imóvel, que acolhe também um grande conjunto de laboratórios relacionados com as ciências do meio aquático da Universidade do Porto, que podemos contemplar uma panorâmica única, sobre o oceano, sobre o Porto de Leixões, sobre a praia e sobre Matosinhos. Este ancoradouro de abrigo que acolhe o sabor e o saber dos melhores peixes e a genialidade de alguns dos melhores criadores contemporâneos. Venha a Matosinhos, perca-se neste porto seguro.